Está gravando. Peraí. Então vamos orar. Está me ouvindo, Lino? Está me ouvindo? Sim, sim. Querido Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, meu Deus, buscando o Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor possa abençoar o Olinto primeiro, Pai, que ele tenha sabedoria, não dele, mas de Ti, Senhor Deus. Que o Espírito Santo possa lembrar a ele todas as palavras, tudo que ele foi estudar, e que ele possa passar com muita sabedoria para nós. Amém, Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Muito obrigado de saber que o Senhor é o nosso Deus, é um Deus vivo, um Deus santo que faz, que ama e que cuida. Senhor, quero pedir ao Senhor perdoar o nosso pecado, Pai, que atrapalha a nossa comunhão contigo. E quero pedir uma bênção especial para cada participante que está aqui, Senhor. Que você possa abençoar a vida deles, a vida espiritual, a saúde, trabalho, e nos dê um bom sábado, um bom estudo. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, Amém. fazendo o estudo de hoje, o tema de hoje, ele é uma sequência da lição passada, tá? Pode estar atrapalhando? É uma continuidade, tá bom? Então, aqueles que, porventura, tiver alguém que está fazendo essa lição do juízo hoje, está fazendo até a segunda parte. A primeira parte, a Mara já me informou que já foi postado, tá? Está lá no canal Gotas do Amor de Deus, é só acessar lá, que vai encontrar o estudo da semana passada e outros anteriores também, tá? Então, hoje é uma sequência do tema passado, e esse assunto do juízo, para que a gente possa entender bem, né? Claramente, é necessário que a gente faça da forma que nós estamos fazendo. De uma maneira minuciosa, se for possível, fazer um estudo em partes, né? Para que a cada tema que a gente trata, a cada encontro que tenha, não fique dúvidas nenhuma. Então, a minha intenção em estudar a Bíblia é que as pessoas fiquem esclarecidas, né? No nível de esclarecimento que eu tenho, né? E depois continuam crescendo, independente desses encontros aqui, tá certo? Então, a semana passada, nós estudamos aqui sobre o modelo do juízo divino, que é um modelo diferente do julgamento na terra, né? Nós vimos que a salvação é pela graça do Senhor Jesus, ninguém tem méritos para ser salvo, mas mesmo sendo pela graça, Jesus pagando o preço de nossos pecados, é de graça para nós, mas não foi de graça para ele, né? É por isso que tem uma seleção, chama a seleção da graça, né? E nós vimos que quem é que vai ser julgado, nós aprendemos que Jesus é quem vai ser o nosso juiz, né? Nós temos muitos pontos importantes aqui. E finalizamos tratando de dois... o povo, de maneira geral, vai ser dividido apenas em dois grupos, né? Ou réus ou herdeiros. E nós refletimos em que posição cada um de nós podemos nos encontrar. Ou somos réus, duros de coração, impenitentes, que não seguem a orientação do Espírito Santo, acham que são os próprios deuses da vida, da própria vida, né? Ou somos herdeiros, aqueles que estão passando por um preparo aqui para viver uma vida de idoneidade cristã, de responsabilidade cristã, e que permitem que o Espírito Santo trabalhe, né? E nós vimos que esse juízo, o qual Deus ele vai tratar cada caso pessoal, é um juízo individual, vai ser com base na lei dele, a lei dos 10 mandamentos. E finalizamos o tema passado falando sobre o risco das pessoas abandonarem a fé, porque aquele que perseverar até o fim, né, entre lutas, dificuldades, não deixar que o diabo roube a fé, né, e lute mesmo, segurando nas mãos de Deus, este tem a vitória garantida, né? Agora, hoje, uma sequência, como eu disse, nós vamos ver como é que procede este julgamento divino. E na lição passada, nós vimos um texto bíblico que fala de livros, onde todas as anotações de nossa vida estão no céu. Nós vimos também que nós temos um anjo que nos acompanha, é um anjo relator. Então, tudo que nós fazemos aqui, existe uma anotação. E quando o nosso nome for passado nesta avaliação divina, para ver se nós vamos estar capacitados para herdar o reino de Deus, né? Nós não vamos estar presentes nesse juízo.
nossos anjos serão representantes, ou estarão nos representando lá nesse tribunal divino, tá? Então, como é que procede esse juízo? Então, vamos pegar alguns pontos na Bíblia e seguir com o estudo de hoje, tá bom? Eu os convido a abrir Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, o verso 11 e 12, 22, 11 e 12, né? Quando Jesus está por terminar esse julgamento, encerrando agora a sessão de avaliação de conduta de cada um, o verso 11, alguém quer ler, por favor? 22, verso 11. 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Olha, vai ter um momento em que Jesus vai dizer, olha, está feito, né? Como está em Apocalipse 16, verso 7, encerrei a sessão de julgamento. Quem aproveitou o tempo de graça, de investimento de Deus, né? Andando no caminho certo, continue fazendo as coisas certas. Continue no caminho da justiça. Mas aquele que desprezou o tempo de oportunidade, né? Desprezou a ação do Espírito Santo em suas vidas, quis ser o mestre da própria vida, né? Então, este está no caminho ruim, não tem mais o que fazer por ele. Então, não vai ter que fazer nada mais por aquela pessoa. Continue, então, fazendo coisas erradas, porque o julgamento vai estar encerrado. A avaliação de conduta vai estar concluída. E Deus, então, já sabe quem é que ele vai levar. Então, a volta de Cristo não é para separar na hora quem é dele e quem não é. Essa separação é prévia, é antes da volta dele. É porque, em teologia, isso é chamado de juízo pré-advento. Juízo antes da volta de Jesus. E tem outro termo que é usado também, né? Juízo investigativo. Por que investigativo? Tudo que for analisado em nossas vidas, a nossa história aqui, está anotado nos céus. Os anjos anotam tudo. E nós vimos também no estudo anterior, né? Em Apocalipse 20, aqui, o versículo 12, o 20, verso 12, faz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Olha o plural. Mais de um livro. Abriu-se livros. Ainda outro livro, enfatizou um. Outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros. Então a Bíblia está mostrando que tem registros nos céus. Lá Deus tem arquivos de memória. Tudo que nós fazemos aqui está registrado lá. Isso não para conhecimento de Deus. Deus é onisciente, é presciente, ele conhece tudo. Ele não tem necessidade disso. Tudo está anotado para que o universo todo possa acompanhar a nossa avaliação. Tá? Livros. Agora, entre esses livros, no plural, deu o nome de um. Livro da vida. Certo? Agora, se nós analisarmos quando os anjos vierem, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus, quando voltar, nós estudamos aqui sobre os sinais da volta de Jesus, estão lembrados? Se não lembram, se alguém não teve a oportunidade de participar, tá? Entrou nos nossos encontros aqui depois desse estudo, esse estudo está gravado, está no canal Gotas do Amor de Deus. Nós fizemos 2 estudos sobre os sinais da volta de Jesus, estudamos os sinais no mundo político, no mundo econômico, no mundo social, né? Estudamos vários pontos importantes mostrando que nós estamos às vésperas da volta do Senhor Jesus, né? Estudamos também a maneira da volta dele, está tudo gravado lá. Agora, quando Jesus vier, é como eu disse, ele não vem para separar na hora quem é que ele vai levar. Cada caso já está decidido, vai estar decidido, porque Deus está lidando com esse juízo no céu, com base em registros lá, tá? Por isso, em Mateus 24, o versículo 31, nota que a missão dos anjos, 24 e 31, a missão dos anjos é recolher os escolhidos. 24 e 31 é de Mateus. Se alguém quiser ler, por favor. 24, 31. Isto.
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha, então a Bíblia está afirmando que quando Jesus descer com todos os seus anjos, os anjos retiram os já escolhidos. Então existe uma seleção, tá? Agora, esta seleção não é por capacitação, não é? Não é como fosse um vestibular para o céu. Não é aquele que sabe mais, não é isto, tá? Essa seleção não é para isto. Devanil, tudo bom, Devanil? Essa seleção não é para isto. Tudo bom, meu querido? Bom revê-lo. Tá? Então, esses escolhidos é com base no caráter que nós desenvolvermos aqui. Tá? Então, é por isso que os anjos nos acompanham, eles anotam, eles registram todo o nosso procedimento, tudo que nós fazemos aqui, eles registram. Tá? Então, quando Jesus vier, ele vem para tirar os escolhidos, tá? Aqueles que previamente foram avaliados, certo? E foram aprovados para viver no reino de Deus, certo? Então, os anjos descem para isso, escolhiam pegar os escolhidos. Mas a Bíblia, quando fala de livros, nós vimos menção de um nome, né? Livro da vida. Nós vimos isso. O que é este livro da vida? O que é anotado lá? Tá? Apocalipse 20, nós lemos o verso 12 agora, não foi? Que nós vamos ser julgados com base nos livros, e mencionou o livro da vida. Mas se nós lemos o verso 15, o Apocalipse 20, aqui, o versículo 15, olha o que nós encontramos. E se alguém não foi achado escrito, em qual livro? Da vida. Ah, qual o resultado se nosso nome não encontrar no livro da vida? Lançado no lago de fogo. Ai, tristeza. Lançado no lago de fogo. É extermínio, é perdição total, absoluta. Então, é importante que o nome da gente esteja no livro da vida. É de suma importância, gravem isto, tá? Que vai ter um momento aqui que nós vamos estudar em que momento o meu e o seu nome entram no livro da vida. Tem um momento que ele entra, tá? Tem uma atitude, tem uma decisão nossa aqui na Terra, que a partir dessa decisão e da prática disto é que o nome entra no livro da vida. E o nome precisa estar lá. Porque o nome de quem não estiver no livro da vida é perdição eterna, é como a Bíblia um termo, um lago de fogo, é extermínio, é morte. Então, para herdar a vida eterna, nosso nome precisa estar no livro da vida. Então, esse que o nome estiver no livro da vida, ele vai gozar os benefícios dos céus nos 1000 anos que nós vivemos lá, lembra? Tá? E depois, quando voltarmos para a Terra vai passar pelo processo de renovação, que já foi estudado, vai ser nossa morada eterna. E a Bíblia menciona aqui em Apocalipse 21, o verso 27, que nesse novo mundo, tá? Diz, nela, ou na nova terra, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem? Os inscritos? No livro do Cordeiro. Só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, esse livro da vida ele tem uma conexão com o livro da vida do Cordeiro, apontando que os que têm o nome escrito neste livro é aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Cordeiro que morreu em nosso lugar, aceitam a morte substitutiva, falhou aqui, que substitui a gente, tá bom? Nós deveríamos morrer, e a Bíblia fala que o salário do pecado ele é a morte eterna, tá bom? E Cristo veio trocar de lugar conosco. E se nós aceitamos a graça do Senhor Jesus, a justiça de Cristo é imputada em nós, é colocada em nós, tá? E as nossas injustiças, nossos pecados, ele assume para ele. É por isso que ele morreu. Ele não tinha pecado e pagou pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Então, o livro da vida, numa parte, depois livro da vida do Cordeiro, dizendo que aquele que aceita a Jesus como seu salvador pessoal está no livro da vida para a eternidade. Então, nosso nome precisa estar no livro da vida, tá? Agora, quando nós lemos aqui
No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, eu acho interessante esse texto aqui, Filipenses 4, verso 3. 4 e 3, onde nós vimos Paulo, né, fazendo aqui apelo. Ele diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram o quê? Onde? No livro da vida. Então a Bíblia está dizendo que quando nós temos nosso nome no livro da vida, nós nos identificamos com a fé. Nós participamos da fé. Nós promovemos o evangelismo. Aqui está uma das características de quem tem um nome no livro da vida. Pessoas que vestem a camisa da fé, não se envergonham de Cristo, propagam a mensagem de salvação e apoiam aqueles que estão no ministério. Tá? É uma das características de quem tem o nome no livro da vida. Essa característica é como resultado de alguém que já tem um relacionamento com Cristo. Tá certo? Olhemos também em Êxodo 32, verso 33, no começo da Bíblia, segundo livro. Êxodo 32, verso 33. Verso 33. Isso também é interessante, tá? Nós podemos ver o verso 32 também, o capítulo 32, os versos 32 e 33. Foi um pedido que Moisés fez a Deus. Moisés estava intercedendo pelo povo, né, que ele estava liderando agora, que saíram com ele daquele êxodo do Egito. O povo agora estava em rebeldia, né, dificultando o trabalho de Deus para a salvação. E Moisés sentiu o peso, o fardo daquela grande missão, mas não queria que Deus punisse aquele povo, né? Ele tomou a posição de ser um mediador, de um intercessor. E se nós pegarmos desde o verso 30, que eu vou ler, eu falo assim: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Lembram que quando Moisés subiu ao monte, ficando 40 dias, o povo se apostatou, partiu para a idolatria, fizeram um bezerro de ouro ali. Moisés, indignado, desceu, viu aquilo, quebrou aquele ídolo, e logo depois acontece o que nós estamos vendo aqui. Ele volta a interceder e sobe no monte. Mas ele faz sua oração, olha. Olha o verso 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste, que é o livro da vida. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Para aí. Isso aqui é para nós refletirmos. Então, aquela ideia de João Calvino, não teólogo João Calvino, ele disse que uma vez salvo, a pessoa está para sempre salva. Uma vez salvo, diz que a pessoa entregou a vida para Jesus, até passou por uma cerimônia batismal, né? João Calvino defendia isso, né? E algumas igrejas cristãs têm esta posição, que a pessoa pode pecar depois que entregou a vida para Jesus, não importa. O cara voltou para o mundo, voltou para as garras, para as farras do pecado, ela está eternamente salva. Isso não é bíblico. O exemplo, o senhor me risca, né? O senhor não vai poupar esse povo, não me poupe também, risca o meu nome agora. Eu vou riscar sim, eu risco, tá? Aquele que pecaram contra mim, eu risco do livro da vida. Então, na realidade, o nome das pessoas, né? Elas podem ser removidas dos livros dos salvos. Acho que a Bíblia fala que nós temos que perseverar até o fim. Uma desistência, uma apostasia, né? Direcionar para um lado errado,
Isso a pessoa está colocando em risco a salvação. Certo? Ao lermos Apocalipse 3, versículo 5, 3 e 5 de Apocalipse, olha a promessa de Deus, 3 versos 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, é um símbolo de pureza aqui, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, o vencedor não vai ter o nome apagado do livro da vida. Então, o que importa aqui? Vencer. Vencer ou vencer. E vencer o quê? Vencer o assédio do mal, vencer as tentações do diabo, lutar com nossas fraquezas, contra o nosso caráter, que por vezes tem moldes no mundo ainda, o espírito de ira, de rancor, de inveja, de ódio, né? Tem muitas pessoas, tem um espírito da desonestidade que toma conta, outro espírito da sexualidade, da devassidão. Temos que vencer essas tentações aqui. Toda fraqueza, a tentação, o diabo vier nos tentar, vamos para o joelho, vamos conversar com Deus. Senhor, eu sou fraco. O diabo conhece a minha fraqueza. A minha fraqueza, quem sabe, é falar mal dos outros. A minha fraqueza, quem sabe, não é mentir. Fala aí, Senhor, minha fraqueza, eu conheço. Me ajude a vencer isso. Eu quero refletir o teu caráter. Eu quero que o teu Espírito Santo assuma o controle da minha vida. Isso é vitória, Senhor. É aquele que vencer isso com fé no Senhor Jesus. Não é por esforços próprios, não. Não é por capacidade, né? Um QI mais elevado, não. Que ninguém vence. É unicamente segurando nas mãos do Senhor Jesus. O próprio Cristo chegou a dizer, sem mim nada podeis fazer. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Bem. Estamos, Olinto. Está um pouquinho de eco, mas estamos ouvindo. É chuva, né? Chuva que é um pouco forte aqui, né? Tá bem. Então, nós temos que o nome, depois que colocado no livro da vida, ele permanece lá para sempre, nunca vai ser apagado, se a pessoa se mantiver fiel nunca. Mas se voltar ao pecado, nós não sabemos por quanto tempo o Espírito Santo vai tolerar uma vida de desvio, né? A gente não sabe que hora pode ser apagado. Deus é longânimo, paciencioso, ele é eterno com a gente, mas corre-se o risco da pessoa ter o nome apagado do livro dos Salmos. Tá bom? Então, nós vimos um pouquinho aí do livro da vida. Ao ler Jeremias 17, verso 13, Jeremias 17, verso 13, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito onde? Sobre a terra. Na terra, no chão. Por quê? Porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. O nome escrito na terra, escrito no chão, é sinal de morte. Então, o nome pode ser removido do livro da vida para a morte. Né? Então, é necessário que nosso nome permaneça no livro da vida. Tá? Então, o livro da vida. Mas, como a Bíblia disse de outros livros, vamos ver a referência a um outro aqui, tá bom? Malaquias, capítulo 3, verso 16. Que outro livro encontramos entre estes aí? Malaquias 3 e 16. Greta, por favor. Malaquias 3, verso 16. Vamos ver?
Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Um segundinho só. Eita, deixa para mim um pouquinho a porta. Diminuindo um pouquinho do barulho aqui, tá? A porta estava aberta. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aqui nós encontramos o livro das memórias. Aqui, tá? Neste livro está registrado no céu todos os nossos atos de justiça. O livro da vida está registrado a nossa aceitação do Senhor Jesus. Isso é chamado o livro da vida do Cordeiro. Tá? A nossa aceitação e toda a nossa história de vida baseada nos princípios morais da lei de Deus. Tá? Nossa obediência, nosso respeito com Deus, isso está no livro da vida. O livro das memórias está registrado aqui os nossos atos de justiça ou de boas obras. Tá? É claro que são obras voltadas para o ministério da salvação. Tá? Deus ele valoriza as boas obras, ainda que pequenas. Não que estas obras nos classificam para a salvação. Lembra que a salvação é pela graça, né? Mas diz a Bíblia que é pelos frutos que se conhecem. As obras são esses frutos. Então, tem pequenas coisinhas que, por vezes, o crente faz, o fiel a Deus faz, ele não é reconhecido, ele não é valorizado. Nós podemos ver hoje em todos os meios cristãos, os que se destacam são aqueles que estão à frente da obra. Aqueles, quem sabe, são pregadores, aqueles que têm, quem sabe, uma formação, né, acadêmica que destaca pelo conhecimento, pela ajuda. É importante que tenhamos pessoas, né, com formação. Quanto mais formação, melhor a obra de Deus avança. Mas há espaço na obra do plano de salvação para as pessoas mais simples, mais humildes, analfabetas, para todas as pessoas. E tem pessoas que não têm expressão, quem sabe, no meio de uma comunidade cristã. Elas chegam à igreja, assistem seus bancos, assistem o culto, entra e sai, vai embora, tá? Mas Deus está observando os pequenos detalhes da vida daquela pessoa. Às vezes, um abraço carinhoso, um sorriso, um cumprimentado com carinho, uma obra que a pessoa faz fora da igreja, quem sabe, de atender uma pessoa necessitada, uma palavra, pelo menos, de socorro, de força, de ânimo. São pequenas obras, atos de justiça em Cristo. Então, diz a Bíblia, aqueles que temem o Senhor, falam para os outros. Né? Se eu não sei pregar, não sei dar um estudo bíblico, quem sabe eu participo, né? Orando por alguém, dando um folheto, né? Já preparado, já impresso, que está uma mensagem de salvação para alguém. A menor participação que nós venhamos a fazer na causa de Deus, ela é reconhecida por Deus, ela é valorizada por Deus. Talvez a sua comunidade, a minha comunidade, possa não valorizar, nem reconhecer algumas pessoas. Tem pessoas que são anônimas na sua comunidade. Entra e sai, nem o nome as pessoas conhecem. Né? Mas Deus sabe de tudo. E no livro das memórias está lá, né? Diz a Bíblia que as nossas obras de justiça, né? Então os que temiam ao Senhor, temer é obedecer, tá? Falavam uns aos outros, comunica. Se eu não sei pregar, fala, olha, vai ter uma mensagem em tal igreja, tá? Ou manda um link, ou até um estudo, tem alguém pregando, a pessoa está falando uns aos outros. Esse é sinal de quem teme o nome do Senhor. Né? Diz que o Senhor está atento, está observando, olhando essas pequenas obras. E o nome dessas pessoas e as obras dessas pessoas estão registradas no livro das memórias do céu. Olha que magnífico. Tem o livro da vida, o livro da memória, mas tem um outro livro também, tá? Vamos ler um outro texto também aqui, ainda sobre o livro das memórias, Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10.
interessante como estamos estudando que Deus tem esta avaliação de conduta. Eu mencionei no princípio do estudo que a salvação é unicamente pela graça, não é? E aqui nós vamos reler novamente, Efésios 2, de 8 a 10, diz: pois pela graça, pelo presente de Deus, que é o próprio Cristo, né? Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas então, mas essas pequenas obras? Olha, nós fomos criados para fazer coisas boas. É como está no verso 10. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras que entram no livro das memórias são as obras obras a partir da criação em Cristo Jesus, de uma recriação. Quando aceito Jesus, a carne já não me domina mais. É o Espírito que dirige a minha vida. Eu passo a ter novos valores, não é? Eu passo a olhar coisas que antes eu desprezava de uma forma, agora que eu vejo que é de Deus. Eu vou mudando e agora eu passo a refletir o caráter de Deus aqui, em bondade, em cuidados com o próximo, em respeito, de uma forma mais carinhosa, mais respeitosa de falar com as pessoas, né? Eu me preocupo com o bem-estar das pessoas, procuro socorrê-las. Isso é transformação. Então, são essas obras criadas em Cristo, né? Estão agora registradas no livro das memórias, tá? Vamos para um outro livro aqui, porque isso que eu falei até agora, essas obras, elas não salvam, certo? Mas elas evidenciam o nível de relacionamento que nós temos com Jesus. Eu posso dizer, eu sou cristão, eu sou da igreja X, da igreja Y. Para aí, como é que é a sua atitude de cristão? Cristão tem que ser pequenos cristos aqui na Terra. E o trabalho de Cristo estava voltado para a vida das pessoas, né? É assim que nós temos que ser. Então, essas obras estão registradas lá. Mas tem um outro livro, o livro do pecado, o livro das iniquidades, tem um livro dos céus. Isaías 65, versos 6 e 7. Isaías 65, versos 6 e 7. Olha o que Deus fala por boca do profeta Isaías. Eis que está escrito diante de mim. Olha, tem algo escrito da presença de Deus. Está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente. Esse pagar, vingar, é uma alusão aqui ao juízo. É quando Deus julga, ou ele aprova, ou desaprova. Que tudo está escrito diante dele. E o que mais está escrito lá? Verso 7. Das vossas iniquidades. E juntamente das iniquidades dos nossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei, medir é julgar, medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Deus está dizendo, olha, eu vou julgar vocês, eu vou julgar os seus antepassados, cada um por sua própria obra, tá? E está escrito diante de mim o desvio, a idolatria, a iniquidade. O que nós compreendemos por iniquidade? Olha, a palavra pecado e iniquidade, elas parecem sinônimos dentro da Bíblia, mas na realidade não são. A Bíblia diz que pecado, lá em 1 João 3 e 4, a definição de pecado é transgressão da lei de Deus. Então, estou em pecado, quando eu olho para a lei de Deus, para os 10 mandamentos, né? Se o mandamento estiver me condenando, né? Lá diz para eu não adulterar, estou em adultério, então o mandamento está me condenando, né? Para eu não furtar, eu estou furtando. Para eu não mentir, né? Eu estou dando um mau testemunho, um falso testemunho, então a lei está me acusando. Então, eu tomo consciência disso, falo, Senhor, eu errei, a lei me mostrou, eu vou a Cristo, peço perdão e Ele me dá força para direcionar a vida para o céu. Isso eu pequei a perdão. Iniquidade é um termo um pouquinho mais pesado, tá? Iniquidade é tudo isso que fala do pecado. Só que iniquidade, o termo iniquidade, eu não lembro o termo aqui dentro da língua hebraica, embora eu tenha notado aqui, mas dentro do grego, que repete muito iniquidade no Novo Testamento, é o termo anomia, rebelião às leis instituídas. Aí já não é pecar, é ser rebelde, é desafio a Deus. Senhor, está escrito assim,
mas é do meu jeito que eu quero fazer e pronto. No final, acabou do meu jeito. Tá? Então, diz a Bíblia que o nome da pessoa entra para este livro, livro dos rebeldes. Chama livro da iniquidade, daquele que se rebela contra Deus. Agora, queridos, rebeldes contra Deus, onde é que estão eles? Será que estão fora de qualquer comunidade cristã? Não. Está em todos os lugares, inclusive dentro de igrejas cristãs. Rebeldes a Deus, nós encontramos dentro de plataforma de líderes. Não pense, não se engane, não. Tem pastores rebeldes, tem membros rebeldes. Tem pessoas que acham que quando está à frente de uma obra, ela é quem manda, ela é que domina. Ela esquece que o ministério é de Deus e não dela. Não é? Pessoas que ditam as suas regras. E não importa aquilo que Deus faz, a forma que Deus conduz com amor, com carinho. Então, lá no céu, tem um livro dos rebeldes. E como é que está a minha situação diante de Deus? Talvez eu não tenha consciência que eu estou no estado de rebeldia. Mas primeiro eu tenho que olhar para a lei de Deus. Se a lei está me acusando. E eu olho, então, para a lei, é claro que a lei é o caráter de Deus, é o caráter de Cristo. Então eu olho para a pessoa de Cristo. Como é que Cristo lidava com as pessoas? Como é que ele lidava com os pecados das pessoas? Como é que ele tratava os pecadores? Certo? Como é que eu estou tratando as pessoas? Não estou me rebelando contra os princípios morais da lei de Deus? Sabe que meu nome, eu penso que está no livro da vida, não pode estar no livro das iniquidades, no livro dos rebeldes. O julgamento vai acontecer. E começa pelo caso dos mortos. A pessoa morreu, já começa o juízo. Certo? Mas existe o livro da vida, existe o livro, nós lemos aqui, das memórias, e esse livro das iniquidades também. Né? Agora, neste livro, contém um registro de pecados, de todos os pecados que nós cometemos. Aí, Romanos 3, verso 10, a gente fica pensando, puxa vida, se está tudo de mal que eu faço, o que eu já fiz, então eu estou frito mesmo nesse julgamento, né? Não tem oportunidade para mim. Não, calma, se alguém pensar assim, não precisa preocupar, tá? Porque, na realidade, a graça de Deus cobre tudo isso, desde que me submeta à direção do Espírito Santo, né? Em Romanos 3:10, está dizendo que ninguém é melhor do que o outro, todo mundo está sujeito aos pecados. Romanos 3:10, né? Alguém quer ler? Como é que diz aí? Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então não pensa, eu sou muito pecador, fulano é mais santo que eu. Sabe que tem gente que é chamada para servir a Jesus, quem sabe comungar, né, em uma determinada igreja, e fala, não, eu sou muito pecador, né? Eu não consigo atingir esse nível de santidade, não. O povo é melhor do que eu. Tem gente que pensa assim. Eu tenho encontrado pessoas assim no meu trabalho de evangelismo, tá? E, olha, ninguém é melhor que o outro. Todos pecaram. Diz a Bíblia que não há uma pessoa perfeita, não há uma pessoa justa. E assim sendo, os nossos pecados podem entrar no livro da iniquidade, né? Mas quando a pessoa tem um estado de consciência, porque quando a pessoa não tem consciência de seu estado de pecado, como é que ela se encontra? Lá em Atos 17:31 fala, para que Deus não leve em conta os tempos da ignorância, os tempos da desinformação, né? Mas diz que ele faz o quê? Atos 17, é o versículo 30, tá? Verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, quem é que tem o nome, os pecados anotados no livro da rebeldia? Aquele que conhece. Porque antes de conhecer o plano da salvação, a pessoa é o quê? Ignorante na questão. Então, Deus não vai condená-lo por isso, até que ele receba a oportunidade, né, de conhecer o Evangelho, conhecer o Evangelho que é a pessoa de Cristo, e aí, então, ele vai conhecer a si mesmo. Então, olha, pelo Evangelho, pelo meu contato com Cristo, eu vi que eu não tenho pecado, que eu tenho pecado e que eu não presto mesmo. Então, a partir dali, se a pessoa
tomar uma decisão de ir para Cristo em busca de perdão, né? Ou tomar uma decisão contrária, de permanecer rebelde, porque agora sabe, o nome vai para lá, para esse livro das iniquidades. Mas na terra não há nenhum justo. Todos nós somos pecadores, mas não precisamos temer por isso. Porque na primeira epístola de João, aí no capítulo 1, dos versos 8, depois do verso 10, primeira epístola de João, pertinho do Apocalipse, tá? Aí no capítulo 1, o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Temos ou não pecado? Temos. Olha o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, alguém pode se justificar como santo, como perfeito? Não. Agora, quando a gente tem consciência do pecado, agora diz o versículo aqui 7, tá? Que a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a partir do verso 5, na realidade, assim, verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, olha o verso 7, andarmos na luz, a luz do Evangelho, tá? Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quem está na luz mantém comunhão com quem? Com quem está nas trevas? Esse uns com os outros é com aqueles que estão na luz. As nossas escolhas são diferentes. Os nossos relacionamentos são diferentes. As nossas amizades agora são diferentes. Tá? Porque nós estamos andando na luz. E o que acontece depois? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o que com os nossos pecados? Purifica. Purifica. Então, pode ser que o nome de alguém esteja no livro das iniquidades, porque até já conheceu a verdade e continua em rebeldia. Não quer submeter a direção do Espírito Santo. Mas o chamado de Deus ainda continua. Né? Deixarmos de andar no erro, afastarmos das trevas, aprimorarmos nossos relacionamentos com pessoas que também pensam como nós, que também querem o céu. Então, o sangue de Cristo cobre todo o tipo de pecado. Ele nos purifica do pecado. Todos nós pecamos. Em Jeremias 17, verso 9 e 10, Jeremias 17, verso 9 e 10. Porque tem pessoas que, às vezes, elas pensam que está tudo bem com elas. Né? Mas a Bíblia fala assim, enganoso, estou lendo o verso 9, tá? 17, verso 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Talvez você pense que se conheça. Eu conheço, eu me conheço. Conhece não? Às vezes, nós podemos ser colocados em circunstâncias tão difíceis nesse mundo, que ele vai tomar uma atitude tão drástica, tão louca, vai fazer uma loucura, e só depois que fizer, fala, puxa vida, eu nunca imaginava que eu ia fazer isso. A gente não se conhece. Deus é quem conhece a gente. Diz o verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o quê? Seus caminhos. Segundo o fruto das suas ações. Tá? Então, o estudo, quando fala do livro da iniquidade, a gente tem que entender o seguinte, existem livros no céu, sim. O livro da vida é o primeiro. O teu e o meu nome precisa estar lá. O livro das memórias é importante porque ele evidencia o relacionamento que você e eu temos com Cristo.
E as boas obras que viemos fazer a partir desse momento não é por nossa carne, é porque Cristo nos move. Estamos vivendo agora numa situação de novas criaturas, tá? Pessoas já espiritualizadas, pessoas que Deus está trabalhando. Então, os registros das boas obras estão no livro das memórias. Mas o livro da iniquidade está lá também, tá? É para aqueles que se rebelam, é para aqueles que se acham muito santos, muito justos, acham que se conhecem, né? Que tem um procedimento que só é nominal de cristão, mas não tem uma conduta que revele realmente Cristo como um Deus de amor, de ternura e misericórdia. Então, essas coisas estão nesse livro das iniquidades. E esses livros que encontramos aqui, né, o nome é passado lá com base nesses registros. A Isaías 43, verso 25, Isaías 43, versículo 25, se nós formos a Jesus, buscarmos perdão pelos nossos pecados, pedimos forças a Ele para mudar nossa conduta, nosso comportamento aqui, olha o que Jesus faz no momento da avaliação de quem é que Ele vai vir buscar. Lembra que esse juízo é realizado antes da volta dele. Ele está estudando cada caso para ver quem ele vai levar para o reino dele, tá certo? Então, no momento que ele passar lá, ele vai usar de ternura, de misericórdia com quem está querendo andar na luz. O que está aqui no capítulo 43, verso 25 de Isaías, onde Deus fala, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados? Não me lembro. Minha mãe até bateu palma aqui. Está vendo? Beleza? De mensagem. Está vendo? Então, nós não temos que ter medo do juízo de Deus. O juízo de Deus é por misericórdia. Nós não somos merecedores da salvação. É porque é pela graça. Mas a Bíblia está dizendo que existem esses registros e Deus está avaliando cada caso, né? E aquele que ele encontrar firme nos seus caminhos, o que tiver anotado lá, ele vai cancelar esses pecados, né? Ele vai nos dar o perdão. Mas nós temos que fugir desses pecados e agora, lutar, né? Agora, o juízo de Deus, a graça de Deus, ela vem antes do juízo. Deus não julga sem a dar oportunidade de salvação. Em Mateus 5:45, a gente vê que a bondade de Deus se estende a todas as pessoas. 5:45 aí de Mateus. Diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. O que o Pai Celeste faz? Em prol de quem? Verso 45. 5:45 de Mateus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. E viu chuvas sobre quem? Sobre justos e os injustos. Os injustos. Então, Deus é um Deus de bondade para todos. E quantos é que ele quer salvar, então? Todos. Deus vai procurar em mim e em você uma perfeição dentro de nossa esfera humana? Ele não vai encontrar. Nós somos imperfeitos, mas Deus é um Deus de misericórdia. Tá? Então, ele quer que a gente faça uma entrega plena a ele, que a gente confie na direção do Espírito Santo, que permita o Espírito Santo dirigir as nossas vidas. Quando Deus nos repreender pela sua palavra, por sua mensagem, vamos ser humildes. Como se diz, vamos baixar o topete, vamos deixar de ser arrogantes. Quando Deus quer nos disciplinar, direcionar nossa conduta, é alguma coisinha pequena, mesmo que pequena, que estejamos fazendo, mas que pode atrapalhar nossa salvação, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Né? Porque ele quer o seguinte, que nesse juízo todos sejam absolvidos de seus pecados. Ele quer isto. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isto que vai acontecer devido ao livre-arbítrio. Tem aqueles que desejam, gostam de fazer o que é errado e querem continuar nisto. E Deus não vai forçar isso, né? Mas a graça de Deus, ela precede o juízo, ela vem antes, tá? Então, eu vou dividir esse tema, tá ok? E a semana que vem, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito disso. Por exemplo, e quem já conhece os ensinamentos de Deus e rejeita? Como é que é o julgamento dessas pessoas? Temos um minutinho ainda, não temos, Mara? A gente pode avançar mais um pouquinho, podemos? Então, em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12,
segundo 2, de 9 a 12, olha o que nós lemos. Tem pessoas, sabe que o bem e o mal, eles estão aqui disputando o espaço, né? Disputando almas. Deus quer salvar as pessoas para o reino dele. O diabo não quer permitir que essas pessoas vão para o reino de Deus, porque vão ocupar o lugar dele. Se ele perder o céu, não quer que você nem eu possamos ir para lá. Então, o evangelho está avançando na conquista de almas aqui. Então, aqui, segundo Tessalonicenses 2, de 9 a 12, olha o que nós encontramos, a informação que nós encontramos. Tá? Diz que o aparecimento de Satanás, olha, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e milagres, prodígios da mentira. Então, existe um sistema de cristianismo entre aspas aí, tá? Tem uma escola de cristianismo entre aspas, tá? Que exerce curas, milagres, é tudo em nome de Jesus, mas tem uma procedência do pai da mentira. Há uma mistura do certo com o errado, e em Deus não há essa mistura. Deus é luz e não há em Deus trevas nenhuma, tá? Então diz que o aparecimento do que é errado, daquele que pratica a iniquidade, ele vem com o poder do diabo, que envolve milagres e prodígios da mentira. E o versículo 10 mostra quem é que esse poder enganador de um falso evangelho vai alcançar. Olha, verso 10. E com todo engano de justiça, aos que vão morrer, aos que perecem, por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, existe uma linha diferente, tortuosa de cristianismo, com mecanismos de milagres, de uma série de coisas. Olha, não estou dizendo que Deus não faça milagre, tá? Se você está acompanhando conosco agora essa lição, um pouquinho de paciência, nós vamos entrar em outros temas que vai explicar na Bíblia como diferenciar o verdadeiro de um falso milagre. Isso vai ser estudado também, para a gente não ser enganado, tá? Mas existe muita gente promovendo uma fé contrária ao que a Bíblia ensina. E diz a Bíblia que milagres vão estar mais envolvidos com aquilo que é do lado da mentira. E o versículo 10 demonstrando que os que vão cair na rede desse falso cristianismo é aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, geralmente, a verdade vai chegar a todos. E essa verdade é que está na Bíblia, né? Lá em João 17, verso 17, fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade cristalina, o evangelho puro de salvação se encontra nas Escrituras. E tem muita gente que vai ouvir as Escrituras, tá? Vão até participar de estudos bíblicos, mas não vai entrar aquilo na vida, não vai acolher este amor à verdade. E vão acolher o quê? O que é fácil. O versículo 11 fala assim: e por este motivo, pois, que Deus lhes manda, ou Deus permite a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem o quê? Para serem julgados. Nós estamos estudando sobre o quê? Não é o julgamento? Não é a avaliação de conduta? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Está vendo? Então, a verdade e o erro estão aí lutando para ganhar corações, salvar Deus para salvar, o diabo para destruir. Mas tem pessoas que a verdade vai chegar nela. E ela vai escolher o lado mais fácil, o lado mais popular, o lado milagreiro. Tá? E vai deixar, porque às vezes a verdade bíblica, ela incomoda. Porque a verdade bíblica é espiritual e nós somos carnais. E como pessoas carnais, nós fazemos aquilo que agrada a carne, é nisso que a gente tem prazer. E as coisas de Deus mexem com toda a nossa vida, com toda a nossa estrutura. Então, a verdade bíblica ela vai ter que redirecionar a nossa vida, nos reeducar, trazer para uma nova plataforma, a plataforma cristã, genuína, certo? Então, tem muitas pessoas que ela não acolhe esta verdade. Então, são pessoas que já conhecem, elas rejeitam, e Deus permite, então, a operação do erro
Elas aceitam e, quando passarem pela avaliação, o que acontece com elas? São rejeitadas como herdeiros do reino. Não quer dizer que são rejeitadas como filhos de Deus. Tá? Deus tem um filho que serve a ele e tem os filhos que não servem. Um exemplo disso é que Lúcifer, né, criou um problema no céu e foi expulso com um terço dos anjos que não servem a Deus mais. E ficou 2/3 que servem. Tem os filhos obedientes e filhos desobedientes. Na raça humana também, tem filhos obedientes e filhos desobedientes. Deus deixa de cuidar dos filhos desobedientes? Não deixa. Um casal, né? O marido e a mulher, quando tem um filho, tem filhos, tem um desobediente. Eles deixam de cuidar do desobediente só porque ele é desobediente? Claro que não. O filho rebelde vai dar mais trabalho para os pais. Os pais continuam amando, investindo o máximo para salvar as pessoas. Então, vai ter um momento em que as pessoas vão rejeitar a verdade. Vai ter um momento em que o julgamento vai passar no céu. E a pessoa vai ser reprovada para a salvação, para a vida eterna. Isso não quer dizer que Deus não vai cuidar do emprego dela aqui na terra ainda, que não vai cuidar da sua família. Claro que Deus vai continuar dando alimento, percebeu? Porque é filho. É filho por criação. Mas não é um filho que aceitou a redenção. Entendendo? Então, o julgamento pode acontecer com a pessoa sendo abençoada. Ela pode achar que está tudo bem com ela, porque a vida dela está tudo em ordem, mas lá no céu não está mais. O nome está no livro da iniquidade, da rebeldia. Certo? Então, sabe que tem pessoas que, ainda dentro do nosso tema, tem pessoas que elas têm uma atitude, um comportamento. Nosso tempo permite, Mara? Acho melhor nós terminarmos aqui. Podemos avançar um pouquinho? Pode, Pois já não dá mais, porque hoje eu não tenho mais estudo à tarde. Tá? Eu só tenho uma noite, então eu tenho tempo para avançar aqui. Tá? Então, nota assim, agora, como vai ser julgado quem morreu sem conhecer o Evangelho? Olha, sabe que tem muita gente que preocupa com isso. Né? Pessoal, puxa, é verdade, olha, eu conheci fulano, eu tenho os meus avós, alguém que morreu, era uma pessoa muito boa, né? Pessoa zelosa, ajudava os outros, tinha amor, mas não conhecia nada do Evangelho. E como é que Deus vai julgar essas pessoas? Né? Sabe, eu já ouvi os mais absurdos em relação a isso. Eu já vi pessoas dizendo que se o indivíduo não pertencer à igreja X, aquela igreja, ele está perdido. Ele está perdido. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tá? Deus ama todos os filhos. Deus não tem aqui, sabe, esta escolha, igreja X, igreja Y. Não. Deus tem um povo zeloso e de boas obras. Agora, é claro, tem igrejas que não enquadram no perfil do que Deus quer para a sua igreja na terra. Agora, se eu tenho consciência disso, né, eu tenho que tomar cuidado nas escolhas que eu faço também aqui. Tá? Mas como vai ser julgado quem morreu sem conhecer o Evangelho? Então, tem pessoas que dizem, fulano era bom, conheceu. Como é que Deus vai julgar? Bom, eu quero que vocês leiam comigo Romanos. Romanos, capítulo 2, dos versos 14 a 16. Romanos 2, de 14 a 16. Olha o que nós encontramos aqui. 2, de 14 a 16. Quanto, pois, os gentios, lá nos dias da Igreja Apostólica, tá? Gentios estava relacionado a quem não era judeu. Se a pessoa fosse de uma outra nação, um grego, um romano, para eles eram gentios, que é o termo goim, dentro do hebraico, goim. Então, esses os gentios, né? Quantos gentios? Só que gentios, para nós hoje, o Israel de Deus hoje é o espiritual, tá? Gentios, no conceito cristão hoje, é quem ainda não faz parte da família de Deus. Não aceitou Jesus, não aceita o Evangelho. Então, essa colocação ela é apropriada para nós aqui. Então, diz o texto, verso 14, quanto, pois, os gentios, aquele que ainda não faz parte da fé, que não tem lei, quer dizer, não tem instrução, ainda não foi orientado na Bíblia,
ainda não recebeu o ensinamento das coisas dos céus. Essas pessoas que não têm lei. Mas eles procedem, têm um procedimento, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei. Servem eles de lei para si mesmos. Vamos trazer um exemplo, vamos contextualizar isso aqui, tá? Vamos nos direcionar agora, nossa mente, para uma tribo indígena, onde o evangelho não tenha chegado ainda, tá? Então, a gente entra numa tribo indígena, onde ainda não se conhece o evangelho, e a gente pode sugerir, então, para o indígena, fala assim, olha, está na sua floresta, e fala assim, olha, coloque fogo aqui nessa floresta. Olha, é mais fácil um civilizado ir lá meter fogo na floresta, desmatar tudo, do que o indígena, o habitat dele. Ele fala, não, não vou fazer isso. Está sem tendo nenhum tipo de informação, de conhecimento, vivendo normas da lei. Quando alguém que não tem conhecimento de Deus, né, nenhum de Bíblia, de conhecimento nenhum, mas ele trata o próximo com respeito, com amor, não invade os limites do outro, não defrauda o outro, não estraga a vida do outro, mas não conhece Deus. Está agindo em conformidade com a lei de Deus, mesmo sem ter conhecido a lei. Sabe por quê? Quando Deus criou o ser humano, ele já colocou dentro do ser humano esse padrão moral. Esse padrão moral. Pessoas que não conhecem Bíblia, vivem sem Bíblia e às vezes se portam muito melhor do que um cristão que diz que conhece a Bíblia e que até tem teologia. Tem pessoas que têm um conhecimento profundo da palavra de Deus, da Bíblia em si, mas não conhecem Deus. São pessoas rancorosas, vingativas, né? Que criam todo tipo de problema, de circunstâncias, pessoas facciosas, e diz que conhece a Deus. E aqueles que, às vezes, nem conhecem a Deus, eles têm um comportamento moral em harmonia com o plano de Deus. É o que está aqui, é o que está dizendo a Bíblia, aqui em Romanos 2, o versículo 14, quanto, pois, os gentios que não têm lei, não têm instrução, né, procedem por natureza, a lei que Deus colocou por natural, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada onde? No seu coração, testemunhando-lhes tanto a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando, defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, fizer o quê? Verso 16. Julgar. Julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Viu? Jesus vai julgar estas pessoas que não tiveram nenhuma informação da palavra de Deus. Nós vamos ter surpresas no céu, queridos. Vamos ter surpresas de encontrar pessoas nos céus que nunca passaram por uma igreja, que não tiveram nenhum conhecimento da Bíblia, mas que viveram aqui em conformidade com os princípios morais que Deus colocou no coração dela. Nós vamos ter surpresas também de não encontrar nos céus teólogos, mas que não viviam o amor de Cristo aqui. Então, como é que Deus vai julgar quem morreu sem conhecer o Evangelho? Com base na lei moral que Deus colocou no coração daquela pessoa. Viu como Deus é generoso? Então, você que tem um parente, teve um parente, um amigo querido, que morreu na prática do que é certo, na prática do bem, tá? Temendo a Deus sem conhecimento nenhum de Bíblia e tudo, há esperança de você encontrar com Ele, se você se preparar para isso. Porque Deus não vai desprezar esses nomes. Olha que interessante. Então, a ideia, se não estiver na igreja X, na igreja Y, não vai para o céu, isso é teologia do indivíduo, não é teologia de Deus. O amor de Deus é abrangente, é para todas as pessoas, tá? Então, Jesus vai julgar, né, essas pessoas pelos princípios de moralidade implantados em seus corações. Então, existem muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas possuem muito mais amor a Deus, ao próximo, que muitos que se dizem cristãos. Tá? Agora, nós vamos pausar mesmo agora, né, Mara? E a semana que vem nós vamos ter um assunto interessante. Porque nós vimos na lição anterior, eu vou citar um texto só para nós concluirmos aqui, que o juízo de Deus, ele começa por quem? Apocalipse 20, o versículo 12. Logo no início do verso 12. Vi também quem?
Os mortos. Ah, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Aí fala do juízo. O juízo começa pelo caso daqueles que morreram. Tá? Enquanto nós estivermos vivos aqui, sem rejeitar o Espírito Santo, ainda há oportunidade para a pessoa. Lembra que a semana passada estudamos sobre réus e sobre herdeiros? E falamos sobre perdidos? Há mais esperança para o perdido do que para o réu. O perdido ainda não conheceu. E Jesus veio buscar exatamente o que está perdido. Mas aquele que conhece e é rebelde é um tanto complicado. Mas diz a Bíblia que enquanto tem vida, tem esperança. Mas diz aqui que o juízo começa pelo caso de quem morreu. Então, se a pessoa morreu, queridos, não adianta mais rezar por elas. Quem sabe encomendar uma missa de 7º dia, uma missa de ano, uma missa de mês, tá? Biblicamente, isso não tem harmonia. Isso foram crenças, foram práticas incorporadas no cristianismo, mas que não estão na Bíblia, são tradições, tá? E tradições, elas não estão em harmonia com o plano de Deus. Fugir do que está escrito na Bíblia, tudo que se faz é uma perda de tempo, tá? A pessoa está perdendo tempo se ela investir, quem sabe, em uma mediação em favor daqueles que morreram, através de rezas, de missas, porque aquilo é tradição. E a Bíblia diz em Mateus, né, no capítulo 15, que tem pessoas que elas acabam colocando a tradição no lugar da lei de Deus. Né? 15, verso 3, ele fala assim, ele, porém, lhes respondeu, 15, 3, por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, o que tem mais peso diante do trono de Deus? Mandamento ou tradição? Mandamento. Então, nós vimos que a oportunidade para a pessoa, enquanto está viva, morreu, entra o julgamento. Não tem nada que nós possamos fazer com uma obra de mediação por alguém que morreu, porque escreveu a história dela, acabou. Vai prestar contas para Deus, né? Deus vai levantar a vida da pessoa, os registros do que ela fez aqui na carne. Não tem mais nada o que fazer para aquela pessoa. Tá? Então, o juízo começa pelo caso dos mortos. Mas, para nós introduzirmos a lição da semana que vem, existem casos de alguém ser julgado em vida e a pessoa não saber? Sim. Às vezes está tudo bem aqui, ela nem sabe que foi julgado. Mas existem casos. É isso que nós vamos tratar a semana que vem. E, de uma maneira geral, quando é que vai acontecer o juízo de todos os ímpios? Quando vai acontecer isso? Que vai ter um momento que Deus vai julgar só os ímpios. Quando? Então, isso também vai fazer parte da lição da semana que vem. Ok? Então, 2 tópicos importantes para a semana que vem. Existe juízo dos vivos. Algum vivo pode estar sendo julgado? E quando todos os vivos passarão por uma avaliação. Ok? Depois nós vamos estudar também sobre como é que Deus vai julgar crianças cujos pais procedem impiamente. Né? Tem famílias que vivem na desonestidade, na violência do crime, mas tem crianças ali. E como é que Deus vai julgar essas crianças? Tá? Como é que Deus vai julgar crianças ou pessoas com deficiência mental? Né? Tem pessoas que têm deficiência adquirida ou já nasceu com uma certa deficiência mental, são pessoas chamadas de especiais. Como é que Deus vai julgar esses casos? Então, estamos agora numa pequena série, um pequeno bloco de estudo chamado Juízo de Deus. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar quais as normas, o padrão que Deus julga, vamos aprender tudo sobre isso. Ok? Mas hoje eu acho por bem nós dividirmos o tema e abordarmos o restante na semana que vem. Certinho? Agora eu quero perguntar, do tema tratado hoje, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer? Esse é o momento. Ficou claro, Natânia, para a senhora? Ficou certinho? Que bom. E quem mais está participando? Alguma pergunta? Lurdinha. Estamos abrindo espaço aqui para que fique claro, né?
Porque esse tema do juízo, geralmente ele é passado um pouco por alto, e quando ensino sobre isso, não falo sobre minúcias, né? E às vezes dão um estudo só. Eu não faço isso. Eu divido por blocos os temas, nós procuramos tratar com profundidade para que fique claro as coisas. Por isso que a gente abre esse espaço para perguntas. Bom, parece que não tem perguntas, né? Ou estão tímidos demais para perguntar. Aí está, bom, queridos, olha, que Deus abençoe. Olha, Olinto, fala, mãe. Olinto, está muito bem explicado. Tá bom, eu fico contente, né, de poder estar contribuindo de alguma forma, né, para o crescimento, né, para completar o conhecimento. Fico feliz por isso. Então, nós vamos terminar agradecendo a Deus, né? E já vai para o canal hoje? Está aqui um Fenas, né, Mara? Fica fácil já postar aqui, né? Tá bom. Aí pede para o Vinícius ver a capa, se possível, né? Coloca uma capa lá. Então, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Elvira hoje fez a oração inicial. Quem é que termina com nós? Eu vou fazer a final, Olinto. Tá certo, Mara. Querido Senhor Deus, Todo-Poderoso que estais nos céus, muito obrigada, meu Pai, pelo estudo hoje da Bíblia. Senhor, muito obrigado. Cada pessoa que está aqui hoje, reunido, o Espírito Santo, os santos anjos possam habitar na casa deles e guardar cada família aqui presente e quem não pôde também entrar hoje. Senhor, abençoe o Olinto, dê muita saúde para ele, sabedoria para ele, e que o canal dele a gente possa divulgar e muitas pessoas possam estudar a Bíblia, que hoje está sendo perdido o estudo da Bíblia, e faz tanto sentido e dá tanta força para a gente continuar a viver. Amém. Nos dê um bom final de sábado, uma boa semana, fique conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.